Olá, boa tarde. Muito bom estarmos juntos novamente nesse domingo. E muito obrigado por estar participando desse tempo de celebração, de adoração, de reflexão da palavra de Deus. Que seja um tempo precioso, precioso para você, precioso para mim, que nós sejamos mutuamente edificados. O fato de eu saber que você está aí, isso me edifica, isso me inspira, me traz alegria. E eu espero também que o Espírito Santo do Senhor enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de contentamento, mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio a situações conflituosas, como são aquelas que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, né? Eu quero agradecer você que está nos visitando. Desde já quero deixar uma dica para você. No final desse encontro, dessa celebração, a gente preparou um vídeo com algumas das pessoas que não fazem parte ainda da comunidade formalmente falando, né? Mas que têm assistido os cultos aqui pela live, aqui pela transmissão, e têm nos dado a alegria de participarem desse tempo de edificação. E se você está nos visitando hoje, eu quero encorajar você a permanecer até o fim, abrir o seu coração para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós estamos num outro ambiente, né? Num outro cenário, porque eu gostaria de criar, junto com você, essa relação de proximidade, como se estivéssemos sentados um na frente do outro, na sala da nossa casa, e conversando a respeito das verdades espirituais. Hoje iniciamos uma nova série, que possa fazer muito sentido para todos nós. Quero te convidar para uma oração nesse momento. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por estarmos juntos, ainda que distantes fisicamente, mas, Senhor Deus, no mesmo espírito, numa só fé. Ó Deus, como diz a tua palavra, que o Senhor nos visite cada pessoa na sua casa, no seu lar, se estiver acompanhada ou se estiver sozinho, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor trate com essa pessoa segundo suas carências, suas necessidades, e que o Senhor, Deus, possa nos levantar como homens e mulheres, adultos e crianças, como gente de Deus, ó Deus, cheio da tua presença, tomados, Senhor Deus, pela coerência e consciência sobre quem o Senhor é na nossa vida e sobre quem nós somos em Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja engrandecido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento a gente vai ter um tempo de louvor, que você seja abençoado por meio das canções. Que Deus nos abençoe, daqui a pouco a gente volta. Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos aqui. Mesmo que tão distantes, né? Estou com muita saudade de estar com vocês, de louvar a Deus com vocês, de adorar a Deus com vocês. E olha só que interessante, na palavra do Senhor diz que, no Salmos 19, que toda a criação anseia pelo Criador e toda a terra, toda a criação de Deus existe para adorá-lo, existe para glorificá-lo. E isso é o que nos une. Então, mesmo distantes, nós podemos estar unidos e louvando e adorando nosso Deus. E essas duas músicas que a gente vai cantar agora, elas falam sobre isso. Sobre o único Deus que é digno de louvor e adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força
a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés e consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Olá, queridos irmãos, nós vamos cantar agora uma poesia do Salmo 3. Esse salmo é um salmo que relata quando Davi foi traído pelo seu próprio filho Absalão. Ele foi perseguido, foi tirado do trono, e mesmo assim Davi cria no Senhor, ele confiava no Senhor, que havia salvação para ele independente do problema. Espero que você creia nisso também. Louve conosco o Senhor nesse momento. No tocante à traição que vem da minha casa, no Senhor me refugio, meu escudo e morada. Tantos
o céu. Tua presença é mais doce que o mel. No santo monte está o Senhor. Ouve e responde o meu clamor. A salvação para quem crê em ti. Quem crê em ti tem sono tranquilo. A proteção em Deus o Senhor, pois Ele sustenta o seu povo. A salvação para quem crê em ti. Quem crê em ti tem sono tranquilo. A proteção em Deus o Senhor, pois Ele sustenta o teu povo. No tocante à traição que vem da minha casa, no Senhor me refugio, meu escudo e morada. Tantos inimigos são, já não posso mais contar. Eles dizem salvação, aqui não haverá. Por todos os lados me cercaram, mas não há porta que feche o céu. Tua presença é mais doce que o mel. No santo monte está o Senhor. Ouve e responde o meu clamor. A salvação para quem crê em ti. Quem crê em ti tem sono tranquilo. A proteção em Deus o Senhor, pois Ele sustenta o teu povo. A salvação para quem crê em ti. Quem crê em ti tem sono tranquilo. A proteção em Deus o Senhor, pois Ele sustenta o teu povo. Pois Ele sustenta o seu povo. Pois Ele sustenta o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom podermos reconhecer a grandeza do Senhor. Saber que Ele é Deus, que Ele está sentado no trono. Isso vai fazer muito sentido na medida em que a reflexão, a meditação nas Escrituras for se desenvolvendo. Vai fazer muito sentido na perspectiva das tomadas de decisão que nós temos daqui para frente, das escolhas que precisamos fazer, e que são escolhas reais, necessárias, e que vai demonstrar de verdade quem a gente é, e que vai demonstrar de verdade de que lado a gente está. Hoje a gente inicia uma nova série. O tema da série é Help, socorro em tempos de aflições. E a gente está iniciando essa série baseado numa música de mesmo nome dos Beatles. E eu queria investir um pequeno tempo com você lendo a letra ou a tradução dessa música. Presta atenção. Socorro, eu preciso de alguém. Socorro, não de qualquer pessoa. Socorro, você sabe que eu preciso de alguém. Socorro. Quando eu era jovem, muito mais jovem do que hoje, eu nunca precisei da ajuda de ninguém para nada. Mas agora esses dias se foram. E eu não estou tão seguro de mim mesmo. Agora eu decidi mudar os meus pensamentos e abrir as portas. Ajude-me se você puder. Estou me sentindo desanimado. Eu gostaria de ter você por perto. Ajude-me a colocar os meus pés de volta ao chão. Você não vai, por favor me ajudar? Agora minha vida mudou e de muitas maneiras minha independência parece desaparecer na neblina. E cada vez que isso acontece eu me sinto muito inseguro.
Só sei que eu preciso de você, como nunca tinha feito antes. Ajude-me, se você puder. Estou me sentindo desanimado. Eu gostaria de ter você por perto. Ajude-me a colocar meus pés de volta ao chão. Você não vai, por favor, por escrita nesses últimos dias, nessas últimas semanas, no início dessa pandemia, talvez não refletisse com tanto sentido aquilo que está acontecendo com muitos dos nossos corações. Esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda. E o que me chama a atenção na letra dessa música é que não pode ser qualquer pessoa para ajudar, não é qualquer alguém que vai ajudar. Por isso, a partir desse pedido de socorro, que me parece que é mais do que a letra de uma canção, é mais do que um ritmo que muitos de nós, ou alguns de nós, ficamos acostumados a ouvir desde a década de 1960, absolutamente, esse pedido de socorro diz respeito à nossa condição, à nossa situação. E durante esse mês, nós vamos trabalhar em 4 dimensões. Hoje, a gente quer trabalhar na dimensão da pessoa, ou da nossa mente, da nossa psique, ou que a gente pode até traduzir da nossa alma. Na semana que vem, a gente quer pensar um pouquinho sobre o socorro que a família está pedindo, o socorro nos relacionamentos que ficaram desgastados ou que apresentaram rachaduras e infiltrações. Depois a gente quer trabalhar sobre a subsistência, socorro no trabalho. E por fim, sobre a nossa sobrevivência, ou aquilo que de alguma maneira implica na nossa sobrevivência enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto cidadão. Eu quero convidar você a refletir com a gente durante essa semana, mas muito mais do que uma reflexão, eu quero convidar você a pedir socorro, a não tentar encobrir, colocar panos quentes, mas, de fato, revelar o seu coração. E como a própria canção está dizendo, né? A minha vida mudou de muitas maneiras, a minha independência parece desaparecer na neblina, então é tempo de pedir socorro. Não é tempo de ficarmos firmados num orgulho tolo e numa perspectiva tosca a respeito do que a vida é. Mas olharmos para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olharmos para aquele que criou todas as coisas e que nos criou também. E ainda que isso possa parecer para muita gente, ainda nos dias de hoje, uma reflexão, uma mensagem, uma palavra, um conceito ultrapassado, nunca se tornou tão necessário que as pessoas se relacionassem com Deus e pudessem resgatar dentro de si uma esperança que não está firmada nem baseada nas coisas que se perdem, no tempo que perece, mas no Deus que é Senhor do tempo, que é Senhor de todas as coisas. Que faça sentido para nós, durante esse mês, essa reflexão. Quero convidar você a acompanhar a vinheta e a gente vai, depois da vinheta, continuar a conversar sobre isso. Que Deus nos abençoe. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I found a change my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling. Não é segredo para ninguém que nós vivemos dias de grande convulsão. E, sobretudo, não apenas por causa da pandemia, mas nesses últimos dias, nessa última semana, desde a morte fatídica daquele homem negro
por um policial norte-americano, desde os Estados Unidos e o mundo inteiro, ou em muitos lugares do mundo, tem se manifestado a voz, um grito, um clamor. Isso me fez lembrar, nesse momento, de dois personagens icônicos da história que trata sobre o racismo. Eu estou falando do Dr. Martin Luther King e de Malcolm X. Eles foram contemporâneos, com linhas totalmente diferentes para lidar com as questões raciais ou do racismo sofrido pelos negros norte-americanos e de toda a história. O Dr. King, numa linha mais pacifista, e mais do que pacifista, respaldado pelas Escrituras, respaldado pelo conhecimento do Cristo e desejoso de tornar isso a grande base de transformação cultural. E o outro, Malcolm X, que também, do seu jeito e da sua maneira, lutou de uma maneira brava contra o racismo norte-americano, mas que enveredou por outra linha, da beligerância, da briga, da luta mesmo. Talvez a gente pudesse pegar isso como um pano de fundo para a nossa luta também. E aí uma pergunta que eu gostaria de deixar: como é que você quer lutar? Com que bases você quer lutar? Com que bases você quer lutar contra aquilo que te prende, aquilo que te desnorteia? Quando a gente olha para a história, e eu gosto muito de cinema, o mundo cinematográfico olha para esses dois ícones e ele vai representar em outros personagens o que cada um deles dizia. Por exemplo, no X-Men, o Dr. Xavier e o Magneto, eles foram criações, personagens criados a partir de Martin Luther King e de Malcolm X. E eu poderia dizer, inclusive, que não apenas eles, mas mais recentemente o Killmonger e o Black Panther no filme Pantera Negra. Sempre haverá entre nós pessoas que vão tentar uma mudança, uma transformação cultural, vão tentar se posicionar diante das injustiças, diante das prisões culturais, diante das questões que nos achatam, que nos pressionam. Sempre haverá pessoas que tentarão fazer isso de uma maneira talvez mais pacificadora, por meio do diálogo, por meio da compreensão, por meio da razão, e outros que vão querer lançar mão sobre a força e tentar, de alguma maneira, estabelecer aquilo que pensa, aquilo que sente, lutando contra aquilo que foi contrário à sua humanidade, que foi rasgando e tirando a sua humanidade. Nos dias de hoje, quando multidões saem às ruas, dizendo vidas negras importam, e de fato importa, eu gostaria de talvez ampliar um pouco isso e dizer que para Deus a vida importa, e não apenas a perspectiva de viver, mas de ser reconhecido na sua dignidade. Gente que é alijada, que é separada, gente que é tirada da sua dignidade, ou que a dignidade lhe é negada ou ignorada, melhor dizendo, em vários sentidos. Precisamos, sim, fazer as nossas vozes serem ouvidas, fazer o nosso grito de socorro ser escutado. Mas, de verdade, quem é que vai escutar esse grito de socorro? Como é que você vai colocar para fora isso e quem vai ouvir
de tal maneira a acolher e atender. E com tudo isso, como é que anda a sua mente? Quantas são as noites mal dormidas? Como a gente vive o dia com a nossa mente perturbada, com decisões a serem tomadas, com coisas a serem realizadas, e muitas vezes a gente não dá conta disso. Eu acredito de verdade que se você estiver gritando por socorro, Deus está ouvindo. Mas como é que Ele vai responder isso? O que Ele nos propõe? O que as Escrituras, a Bíblia, propõem para a gente no século XXI, das questões da nossa pessoalidade e para as quais eu e você precisamos assumir posturas. Mas que postura será essa? Uma postura adequada com o Evangelho, uma postura de quem talvez queira assumir todas e ir até as últimas consequências em relação a isso. Talvez você não consiga ter um panorama tão claro, tão grande, tão extenso sobre as coisas, mas quem sabe essa briga está acontecendo aí dentro da sua casa, quem sabe essa luta está acontecendo aí entre as pessoas mais próximas, e você continua gritando por socorro. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus, a Bíblia, e ouvir e entender como é que Deus nos ouve e o que Ele nos propõe. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, ou na mente de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante dessa palavra maravilhosa, eu queria, de antemão, pedir que pudesse você desconstruir um aspecto talvez aí muito ingênuo, ou muito mais voltado para as questões apenas pessoais, ainda que, e sem dúvida alguma, esse texto se aplica às questões que nos envolve pessoalmente, que nos afeta pessoalmente. Mas ele não está tratando apenas de questões pessoais, mas ele está tratando de questões externas que achatam a nossa mente, que pesam sobre o nosso coração de maneira pessoal. Então, você pode pensar dessa maneira no teu problema específico, na tua crise pessoal, naquilo que envolve as questões mais particulares do seu coração. Mas eu queria convidar você a ampliar e sair dessa masmorra pessoal e entender que possivelmente muito dessas perspectivas meramente pessoais, elas são resultado, elas se tornam fruto de questões externas, que também oprimem, que também pressionam. E é sobre isso que o texto está falando de forma geral. O texto não está apenas fazendo um convite pessoal, mas ele está fazendo um convite numa perspectiva coletiva, numa perspectiva do reino de Deus.
do reino de Deus que se apresenta como proposta, do reino de Deus que se apresenta como resposta de Deus para todas as convulsões da perspectiva humana que não atende e jamais atenderá, nunca atendeu. Nenhuma perspectiva política, nenhuma perspectiva tecnológica, nenhuma perspectiva científica atendeu às demandas mais profundas da mente e do coração humano. Talvez possa lhe servir, talvez possa, e certamente faz isso, lhe confere, lhe atribui possibilidades, mas não atende às necessidades mais profundas, mais inatas da humanidade da gente. O que acontece é que todos os acontecimentos vão tirando, vão matando a nossa humanidade, vão nos descentralizando de nós mesmos e evocando de nós o nosso pior, tirando de nós sentimentos que não são dignos de serem refletidos, nem passados, nem comentados, palavras que não são dignas de serem aqui proferidas, pensamentos os mais odiosos e que não poderíamos nomeá-los. O convite de Jesus aqui, essa palavra, vai para muito além das questões particulares, mas a partir do que acontece do lado de fora, que nos pressiona do lado de dentro, Deus quer tratar do lado de dentro para nos libertar do lado de fora. O tema que eu gostaria de dar para essa reflexão é revolução silenciosa. Revolução silenciosa. Observe o texto que a gente leu dos versículos 25 a 27. É uma oração de Jesus e nela nos é revelado o que Deus está fazendo há muito tempo e continua fazendo, e que precisa ser pontuado, que não diz respeito à sua lógica. Deus continua agindo fora da lógica humana. Deus continua agindo fora da lógica humana. E nesse trabalho que está para além da lógica humana, Deus nos chama para uma realidade espiritual, e é por isso que Jesus está orando. E na sua oração, nessa realidade espiritual, observe que Jesus começa dizendo assim: Senhor dos céus e da terra, Tu que és o Todo-Poderoso, Tu que estás acima de tudo e de todos, Tu que observas do Teu trono e vê todas as questões, as calamidades, e todas as controvérsias, e todas as brigas, e toda a tentativa de um e de outro assumir a razão, e percebe que a racionalidade vai embora. A oração de Jesus nos transporta para uma outra dimensão, para que o nosso olhar para a vida não seja esse olhar rasteiro, não seja esse olhar que está encoberto por uma série de coisas. Esta oração nos conduz e nos convida para enxergarmos um Deus que está agindo fora da lógica humana. E como que é essa lógica humana? Para que eu entenda como essa oração é impactante e ela é revolucionária. A lógica humana é meramente religiosa. Se você pegar o texto, nos versículos anteriores, mesmo nos capítulos anteriores, e a vida de Jesus como um todo, você vai perceber que a vida do Senhor Jesus se contrapõe completamente à religiosidade da sua época. A religiosidade da sua época era interesseira. A religiosidade da sua época era misturado com a política. A religiosidade da sua época, ela maltratava as pessoas simples e singelas e buscava os seus próprios interesses. A religiosidade da sua época fez com que João Batista, que deveria ter sido, e que era de fato o sacerdote ou o sumo sacerdote da sua época, saísse dos templos para anunciar no deserto.
E a conversa que se vem e que a gente pode ler até chegar a esse tempo, até esse momento dessa palavra e dessa oração, Jesus está falando de João Batista. E na palavra a respeito de João Batista, Jesus está dizendo o seguinte: vocês o criticaram porque ele era assim, 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 e agora vocês me criticam porque eu sou assim, assim, assim. A espiritualidade cristã bíblica, a espiritualidade das Escrituras, nos convida a perceber um Deus que está agindo, que está trabalhando, que está fomentando de uma maneira extraordinária. E que não é possível perceber a partir da lógica humana. É por isso que, além dessa dimensão rasteira religiosa e dessa dimensão política que não diz respeito a Deus, não fala a respeito de quem Deus é, Jesus se põe e se coloca e ora de uma maneira a dizer o seguinte: obrigado, porque estas coisas, o que o Senhor está fazendo, a maneira como o Senhor continua trabalhando, está oculta às pessoas que são sábias, que são entendidas. Gente que tenta interpretar o seu próprio momento, que é inteligente sim, que é sábio sim, numa perspectiva humana, mas cuja sabedoria e inteligência não são suficientes, não são capazes de traduzir e de entender aquilo que Deus está fazendo. E é essa a grande questão. E o que Deus está fazendo? Deus está revelando Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, Deus está se revelando. Olha para o texto. Observe novamente o que diz o texto. Versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Esta é a obra que Deus está fazendo, revelando o Filho. Esta é a obra que o Filho está fazendo, revelando o Pai. Em outras palavras, não adianta você dizer Deus sem conhecer o Filho de Deus. Não adianta você falar que crê no Filho de Deus e não entender o Pai. Essa perspectiva revelacional, essa perspectiva do Deus que se mostra, do Deus que se revela, do Deus que fala e daquele que é capaz de ouvir, é algo que vem da graça de Deus. E a dimensão humana, na sua intelectualidade orgulhosa, jamais vai parar para ouvir, jamais vai entender, jamais vai compreender. E por que ele pode fazer isso? Porque ele é Senhor dos céus e da terra. Porque ele é aquele que tem todas as coisas em suas mãos. E que diz para mim e para você, na sua palavra, que nenhum fio de cabelo vai cair da nossa cabeça sem o seu consentimento. E que nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele saiba. Quantos estão vivendo desesperados e as suas mentes estão atordoadas justamente porque ele não obtém as respostas, ele não obtém a estrutura necessária para a tomada de decisão, não sabe o que vai acontecer, se sente alijado, se sente pressionado, seja pela violência de um policial, seja pela violência de uma lei, seja pela violência de uma palavra que tira a sua dignidade, que não reconhece a sua humanidade e a sua fragilidade. Quantos estão vivendo a partir dessa intelectualidade e que estão tentando buscar resposta nisso? Não se trata, mais uma vez eu quero dizer isso, de negar a importância da intelectualidade, mas se trata de denunciar o orgulho dessa intelectualidade que não é capaz de ter os seus olhos desvendados para enxergar o Deus que é Senhor da história. Por isso é uma revolução silenciosa. Porque enquanto o mundo roda,
enquanto o mundo gira, enquanto decisões estão sendo tomadas, enquanto alguns estão aí tentando desvendar complôs, desvendar mistérios, enquanto as pessoas estão tentando decifrar a história, Deus está trabalhando, está fazendo coisas extraordinárias. Deus está se revelando para pequeninos, Deus está se mostrando para gente de coração simples. E gente de coração simples não são necessariamente ou simplesmente aqueles que estão nas periferias da existência. Porque tem muita gente na periferia com seu coração orgulhoso, que levanta a sua voz e tenta, por meio do seu braço, vencer as oposições. O coração orgulhoso, diz as Escrituras, Deus rejeita. Deus rejeita. Mas aquele que se coloca humildemente diante do Senhor, Deus o acolhe. E se estiver prostrado, Deus o levanta. Se estiver caído, Deus o levanta. Mas há muita gente cujos olhos estão vendados para não enxergar essa revolução silenciosa. Nesse mesmo momento, Deus está trabalhando. Nesse mesmo momento, Deus está alcançando. Deus está vendo a lágrima, Deus está ouvindo o clamor, Deus está percebendo aquele que talvez não consiga verbalizar a intensidade da sua dor, mas que o Senhor é capaz de decifrar, quando não há palavra alguma, os seus sentimentos, o seu coração. Deus continua agindo. E o que Ele está fazendo? Ele está se revelando. Ele está mostrando quem Ele é, por meio de Jesus. E em Jesus, está mostrando qual é o seu propósito, qual é o seu plano. E o que isso tem a ver com a mente? O que isso tem a ver com esse peso que muitas vezes está sobre nós e que a gente não consegue se livrar? Observe a continuidade do texto. Mas antes, eu queria pensar com você, quando a gente fez aquela conexão lá no começo da nossa reflexão, sobre essa convulsão que diz respeito a esse momento que a nossa história está vivenciando. Eu queria que você revisse, por meio de um vídeo, a fala de alguém que enxergava Deus. Dá uma olhada. All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in China or even Russia or any totalitarian country, maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live
a long life, longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. O discurso de Martin Luther King, o mais conhecido de todos eles, talvez não o mais profundo nem o melhor, mas o mais conhecido, mexe comigo porque, particularmente, o sonho de ver uma nação que seja tratada com mais igualdade, na qual pessoas se tratam com mais igualdade e responsabilidade, não é um sonho humano. Vamos combinar? Algumas leis já foram feitas, outras serão aperfeiçoadas. Mas vamos combinar? Você acha de verdade que toda essa convulsão vai resultar no sonho que Dr. King mencionou? Eu tenho comigo que talvez a visão que ele teve e que ele declarou nesse último discurso, antes da sua morte, tem muito mais a ver com aquilo que diz respeito a essa revolução silenciosa, que diz respeito a essa transformação da mente. Ser tomado por essa visão, mais do que um sonho, é aquilo que a graça de Deus nos diz que poderíamos vivenciar no derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2 fala sobre isso. Entender o que Deus está fazendo diz respeito a este sonho. Como eu disse, é uma revolução silenciosa na qual Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está tirando a venda dos olhos. Mas, ao mesmo tempo, Deus também continua convocando um exército de improváveis. Deus continua convocando um exército de improváveis. Essa revolução é silenciosa porque começa aqui do lado de dentro da gente. Afinal, quando os olhos são abertos, esta convocação nos faz enxergar que um grande exército está sendo conduzido e preparado. Mas eu preciso dizer que as armas desse exército não são essas armas das quais nós podemos levar a força para mudanças culturais. Absolutamente. Porque já é comprovado que o resultado de tudo isso, ainda que legítimo e ainda que tenha a sua validade, não é completo. E por isso se torna uma revolução do amor. A arma utilizada é o amor. E eu não estou falando desse amor piegas, desse amor romântico, desse amor relacionado com um romantismo que não diz respeito às Escrituras, que não é isso que a Bíblia fala. Porque nós não somos capazes de produzir esse amor. Esse amor vem e nos toca.
esse amor vem e nos alcança. Esse amor vem e nos enche para que ele seja reverberado a partir de então. O que de fato está acontecendo é este amor sobrenatural de Deus que ajuda uma mãe e um pai a continuarem acreditando que um filho, no meio das drogas, pode ser resgatado. É um amor que faz com que um homem ou uma mulher acredite que seu casamento pode ser resgatado. E que mesmo que não o seja, não abre mão dos valores, não abre mão dos princípios, não abre mão do que é certo. É este amor sobrenatural que nos faz acreditar que nós podemos ser resgatados apesar da nossa condição e de quem somos. É este amor que tem sustentado a cada um de nós ao longo de todos os tempos, quando a gente nem sequer imaginava em existir. E gente que tem sofrido injustiça, gente que tem sofrido por causa desse amor e que vale a pena. Que o seu sofrimento é tomado com alegria. Não porque é tolo, não porque é ingênuo, mas porque enxerga o que jamais outros são capazes de enxergar, sem que Deus primeiro tire a venda dos olhos. É uma revolução silenciosa, porque começa dentro da gente. E ao começar dentro da gente, vai nos levar a ter uma atitude extraordinária do lado de fora. Observe uma fala do Dr. John Stott. De todos os problemas globais que nos confrontam hoje, nenhum é tão grave quanto a ameaça de autodestruição da raça humana. O ser humano é expert na sua autodestruição. Por isso Cristo está convocando um exército, pois o mundo está se autodestruindo. E isso gera uma grande pressão sobre todos. Nós sofremos, nós choramos, nós labutamos, nós ficamos indignados quando ligamos a nossa TV e observamos falas absurdas que não revelam o amor de Deus, mas revelam o egoísmo do ser humano. Falas absurdas que não destacam os princípios do reino de Deus, mas do reino dos homens. Então, não é sobre esse reino, não é sobre essa vida, mas tem implicações, tem de verdade afeta positivamente essa vida, por onde passa, por onde esse rio de Deus, esse rio de amor, esse exército do Senhor atravessa, vai deixando as suas marcas de vida. E é extraordinário. Talvez alguns de vocês saibam do que eu estou dizendo, mas me permita dar um pequeno exemplo. Quando, no meio de todo esse caos, pessoas se reúnem e dividem do pouco que têm para ajudar aquele que não tem. Isso é amor de Deus. Que muda, que transforma. Mas que não para no assistencialismo, que não para e nem se acha, puxa, estou me sentindo tão bem porque eu estou fazendo bem. Balela com isso. Nós não somos chamados a nos sentirmos bem, nós somos chamados a vivermos as dores do mundo, porque Cristo levou sobre si as dores do mundo, por isso esse exército também sente essa dor, esse exército também sofre como o seu Senhor sofreu. Padece como o seu Senhor padeceu. Não fica de boa. Não fica ali pensando, Deus vai me abençoar, ficarei de boa, porque eu sou filho de Deus. Não, não, absolutamente. Esse exército é o exército dos improváveis, que tem ações improváveis, sentimentos improváveis para os dias de hoje. Mas por que se torna um exército improvável? Olha o texto. Novamente, revisite o texto. Na sua segunda parte. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você olha esse texto, te parece que há um exército sendo formado de gente assim? Te parece que há um exército sendo formado de pessoas que estão angustiadas na sua vida, alijadas da justiça, rejeitadas e marcadas por histórias difíceis de serem tratadas e contadas? Não te parece que Jesus está chamando apenas para um aconchego do seu colo, do seu abraço, e dizendo assim, fica aqui, vai passar, fica tranquilo. Não é isso que Jesus está fazendo. Não é isso que ele está falando. Ele não está nos chamando para estacionando gente forte, gente parruda, gente que vai para os enfrentamentos espirituais, de uma maneira espiritual. E isso não é a primeira vez que acontece. Talvez o melhor exemplo disso esteja no livro de Samuel, quando Davi separa um exército. Diz um texto, você não vai ter esse texto aí, eu queria que você acompanhasse comigo. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, diz assim: todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes formaram um bando ao redor e o proclamaram seu chefe, falando de Davi. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. E depois, lá em 1 Crônicas, vai falar dessas mesmas pessoas que eles eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão. É esse exército que Deus pega. Gente desqualificada, gente endividada, gente que olha para si que o mundo não dá nada e que ele mesmo olha para si e diz, poxa, eu não sirvo para absolutamente nada, eu não sou sábio, eu não sou inteligente, eu não sou estudado, ou ainda que eu seja, tudo aquilo que eu construí, eu não tenho mais confiança porque perdi o meu emprego, porque perdi as possibilidades, tudo me foi tirado, mas Jesus olha para essa gente e diz, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, não num sentimento de autocomiseração, não num sentimento de coitadinho de mim, olha o que aconteceu com a minha vida, absolutamente. No texto, essa gente eram as pessoas largadas pela religião, largadas e impedidas de se relacionar inclusive com Deus. Eu gosto muito de uma versão, de uma tradução desse mesmo texto, da Bíblia Mensagem, que ele diz assim, vinde que vocês vão aprender os ritmos da graça, os ritmos leves da graça de Deus. Não, vocês que estão enfastiados e cheios de religiosidade, não querem essa religiosidade porque você tenta uma coisa e não consegue, alguém diz, você tem que fazer isso, e você tenta fazer e depois a coisa não se resolve, não, você tem que fazer aquilo, você vai lá e faz e a coisa não se resolve, aí você diz, por que resolve para um, por que não resolve para mim? E aí você vai dizer, sou eu o problema, é comigo o problema. Meu amigo, o problema não é você no que tange a religiosidade. A questão é, vá para a presença daquele que é capaz de trazer alívio para a sua mente. Por quê? Porque ele troca de fardo com você. Isso significa perdão. Perdão para os pecados, perdão para as injustiças, perdão que nos alcança e perdão que a gente oferece por causa do perdão que nos alcançou. Isso tem a ver com graça. A graça que nos é oferecida e que tira esse fardo pesado que nos encurva e faz andarmos eretos, faz andarmos de maneira adequada diante das demandas dessa vida difícil. O convite de Jesus é para que nós façamos parte de um exército de pessoas improváveis, por causa
da nossa situação, de onde viemos, de quem somos ou do que dizem a nosso respeito. Mas lembre-se que foi de um exército de pessoas assim que Deus fez um exército para Davi. É de pessoas assim que Deus faz um exército para si mesmo. E que depois, corajosamente, fortes e corajosos como leões, são capazes de ir nos antros da terra, são capazes de abrir mão de si mesmos, têm a coragem de estender a mão para aquele que ninguém estende. É para gente assim que esse exército serve. E o que me surpreende é que suas almas. E como eu disse, a palavra alma é psique. Pode ter o sentido do mais profundo do nosso ser, mas que o mais profundo do nosso ser é revelado na nossa mente. Como é que a gente pensa? Como nos sentimos tantas vezes com a mente pesada, com a cabeça pesada. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou dar descanso para vocês, porque eu vou levar o fardo de vocês. Para quê? Para que, formado um exército de gente assim, vocês, entendendo a dor do outro, sejam capazes de levar a minha mensagem ao outro que se encontra como vocês se encontravam. Você não quer ser curado por Jesus dessa maneira? Você não quer ser tomado e tendo a sua mente aliviada dessa forma? Com tantos problemas, com tantas questões, que farei com os meus filhos, como será a escola, como será o trabalho, como será tudo isso. Tudo resumido nessa perspectiva humana da vida, mas sendo elevado para entender o que Deus está fazendo em você, para que você também entenda o que Deus quer fazer por intermédio de você. Eu quero terminar lembrando de uma outra música. Você não vai ver também essa música aí ainda. Na verdade, você vai ouvi-la, se quiser, no final do culto, no final do nosso encontro. Mas é uma música que tem como nome Ponte sobre Águas Revoltas. Foi escrita por Simon and Garfunkel, uma dupla de cantores norte-americanos. E dizem alguns que foi baseado no Evangelho de João, capítulo 8. Independente se isso é verdade ou não, a letra dessa canção é algo impressionante, que me toca profundamente. Ela já foi regravada por vários cantores. Mas baseado nisso, a letra diz assim: quando você estiver exausta, sentindo-se insignificante, quando as lágrimas estiverem em seus olhos, eu enxugarei todas elas. Eu estou ao seu lado. Quando os tempos ficarem difíceis e os amigos não mais puderem ser encontrados, como uma ponte sobre as águas revoltas, eu acalmarei a sua mente. Como uma ponte sobre as águas revoltas, eu acalmarei a sua mente. E depois, mais para o final, ele diz assim: continue a viver em brilho, continue vivendo, a sua hora chegou para brilhar, todos os seus sonhos estão a caminho. Isso me fez lembrar que aquele que é luz, Jesus, nos torna luz para Ele.
Veja como eles brilham, e se você precisar de um amigo, eu estarei logo atrás. Como uma ponte sobre as águas revoltas, eu acalmarei a sua mente. Eu acalmarei a sua mente. Talvez seja a melhor tradução do que Jesus quis dizer nesse texto. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Vocês terão a leveza que eu vou produzir na mente de vocês. Imagine que neste relacionamento maravilhoso, extraordinário, as perguntas e dúvidas que querem nos oprimir, não tenham mais esse poder, que as informações e desinformações que nos angustiam não tenham mais esse poder. E por quê? Porque a minha mente agora é a mente de Cristo. Eu recebi dele a capacidade de lutar e de ajudar outros a lutarem também. 47, versículos 2 e 3, que diz assim: o Senhor edifica a Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. John Stott, mais uma vez, sendo citado, disse: todos os cristãos afirmam que o caráter do reino de Deus é justiça e paz. Nós cremos que a conduta de Jesus foi um exemplo perfeito dos ideais do reino que ele proclamou. Somos chamados de comunidade do reino para ter fome e sede de justiça, buscar a paz, calar a vingança, amar os inimigos. Para, em outras palavras, sermos marcados pela cruz. Estamos ansiosos pelo reino consumado em que os povos farão de suas espadas arados e de suas lanças foices, e em que uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Essa é a visão, é essa a paz, é esse o caminho, é para manifestarmos essa justiça que esse exército está sendo feito. Por isso, eu termino dizendo para você duas coisas. Primeiro, Jesus quer trazer alívio para a sua mente. Você não é capaz de dar conta de tantas coisas como você está tentando fazer. Você não vai ter as respostas que você precisa. E você não vai obter as respostas que você está procurando fora de Deus. Ainda que todas as coisas se normalizem, ainda que todas as coisas se normatizem, ainda que todas as coisas estabeleçam um novo padrão e as pessoas se equilibrem, novamente tudo será descaracterizado por qualquer outra situação que envolverá o mundo. Mas os que esperam no Senhor encontram nele refúgio. Se você gritar socorro, ele é o socorro presente no tempo da tribulação. Então, Jesus quer trazer alívio para a sua mente, mas também ele quer fazer de você um guerreiro. Não é só para você se sentir confortável, não é só para eu me sentir confortável. É para que a justiça do reino se manifeste, a nossa voz se levante contra as injustiças que são tratadas nesse mundo, para proclamar a nossa própria justiça. O que eu entendo de justiça, não, mas para proclamar a justiça do reino, e que virá. E Deus colocará todas as coisas no seu devido lugar. E enquanto isso não acontece, o seu exército vai proclamar: ele está voltando, ele virá outra vez. Para colocar um ponto final em tudo isso. Que Deus console o seu coração, como ele tem consolado o meu. Que Deus alivie a sua mente, como ele tem aliviado a minha. O que eu tenho hoje é expectativa e de ver as oportunidades que Deus tem realizado. Que Deus faça isso com você também. Que a mente de Cristo
seja aquela que esteja dentro de você e você encontre descanso. Quero convidar você para orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia, pela tua fidelidade e amor e pela tua palavra. Nos abençoe. Alivia-nos a mente, dá-nos descanso. Refrigera a nossa alma, restaura o nosso vigor. Torna-nos exército do Senhor, guerreiros em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A gente está terminando esse culto. Alguns avisos que eu queria dar, eu vou suspendê-los. Da sua família. E logo após, fique um pouquinho mais. Veja esse último vídeo que foi preparado pela nossa equipe com muito carinho, que traz a declaração de pessoas que estão participando dos nossos encontros virtuais. Que Deus então te abençoe. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e dê paz para o seu coração. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e faça transbordar a paz que corre como um rio. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo Consolador esteja com você, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Espero você no próximo domingo. Se Deus quiser, em nome de Jesus, uma boa semana. Dá uma olhada no nosso vídeo. Que Deus te abençoe. Nesses tempos de cultos online, temos recebido com muita alegria pessoas de vários lugares que participam ao vivo dos nossos encontros ou mesmo depois assistem aos vídeos que ficam gravados aqui nesta plataforma. São pessoas de várias partes da nossa grande cidade de São Paulo, mas também tem gente que nos assiste de Osasco, na Grande São Paulo, da Praia Grande e outras partes do litoral paulista, do interior paulista como a cidade de Sorocaba, Campo Limpo, bem pertinho de Jundiaí, do Rio de Janeiro, e mesmo fora do Brasil, como é o caso lá de Barcelona, na Espanha. Boa tarde, galera. Tudo bem? Meu nome é Daniela e eu tô assistindo os cultos da comunidade aqui de Osasco. Beijos. Tchau. Graça e paz a todos. Meu nome é Ernesto, estou aqui com minha família, minha esposa Vanessa, meus filhos Felipe e Sofia. Somos de Campo Limpo Paulista e todos os domingos estamos acompanhando a comunidade Vila Lobos pela live. Boa noite, comunidade. Eu sou o Sidney. E eu sou a Camila. E nós estamos aqui da Praia Grande acompanhando os cultos pela internet e vem sendo muito edificante nas nossas vidas. Nós desejamos a todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós. Tchau. Tchau. Olá, boa tarde Brasil, boa tarde São Paulo, boa tarde Igreja de Vila Lobos. Eu sou a Ana, irmã do pastor Albert, e estou falando com vocês desde aqui de Barcelona, Espanha, e dizer que nós estamos seguindo e acompanhando todas as programações que vocês fazem online. Desde aqui estamos desfrutando muito. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e que vocês lembrem de nós, dos espanhóis e dos estrangeiros que estamos aqui, nas suas orações. Um grande abraço para todos e um abraço para meu irmão pastor Albert. E muita saudade de vocês, viu? Um beijo, tchau. Nós estamos passando para dizer que nós estamos muito felizes com os cultos online, nós temos acompanhado. São palavras que têm edificado as nossas vidas. E passando para desejar um ótimo domingo a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês também. Bom, um beijo pessoal, Deus abençoe. Beijo grande, gente. Meu nome é Yara, eu sou de São Paulo. Estive assistindo a última live do meu amigo Albert. E gratidão. Olá, eu sou o Mauro e estou com a esposa Érica e a netinha Liz. Somos os pais do Felipe, estamos aqui em Sorocaba e temos participado dos cultos, que tem sido uma bênção. Deus abençoe a todos.
Olá, irmãos. Meu nome é Geni, falo aqui de Coroa Grande, região da Costa Verde, no Rio de Janeiro. Estou passando para mandar para os irmãos um abraço, a paz do Senhor, dizer que tem sido muito edificante, prazeroso participar com os irmãos aí nos cultos online, né, da comunidade Vila Lobos. Pastor Albert e Arlene, quem eu mando meu beijo, meu abraço, que nos conhecemos já desde 85, né, e tem sido um prazer participar com os irmãos. Deixo a paz do Senhor a todos e fiquem com Deus. Um beijo grande. Nós queremos cumprimentar cada um de vocês e agradecer pela sua presença, que tanto nos abençoe e nos alegra. E esperamos que vocês continuem com a gente. Um grande abraço.